Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 11, que vem sob o título Belarmino, o Doutrinador. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos então não esquecendo de curtir aqui esse vídeo, ok, meus queridos? Porque é importante que a gente curta para que outras pessoas também recebam esse material. E assim também você está me prestigiando, dizendo que você gostou desse material e me estimulando então a prosseguir com esse trabalho, ok? Então vamos agora à nossa leitura e posteriormente eu teço os breves comentários como de costume. André Luiz nos diz o seguinte: as lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Em muitos de nós havia zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão de nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstruindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Seguiu o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna a menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrenos. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que, na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem,
aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. 2 colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com a fé e noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preconceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarzinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns, que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões,
mas da dúvida passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo taxava-o de velharia, e de desastre a desastre. Antes que me firmasse na tarefa de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastavam-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento, então, onde poderia edificar construções eternas, transferir-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos encarnados. Por isso, estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformou os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando-o, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Capítulo maravilhoso, não é, meus queridos? Mais um para nossa reflexão profunda. Belarmino contou então como foi a sua estadia na encarnação que lhe levou, infelizmente, à derrota devido aos seus maus posicionamentos. Ele, que recebera a tarefa de ensinar aos irmãos que trabalhariam ali em favor da mediunidade, levou conhecimentos preciosos da vida espiritual para a vida de encarnado. Ele, infelizmente, começou a declinar dos seus dons devido às arrogâncias. Muitas vezes isso acontece, não é mesmo, meus queridos? Muitas vezes, infelizmente. Porque as pessoas, às vezes, começam muito bem na tarefa do ensino ou da edificação da mediunidade e daqui a pouco, infelizmente, devido aos maus pendores que todos nós carregamos, e que essas pessoas às vezes carregam em direção ao materialismo, elas acabam caindo, que foi o caso do irmão Belarmino aqui. Ele então começou a ceder àqueles amigos encarnados que vinham querer provas científicas sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, e ele então começou a subjugar os médiuns que trabalhavam na equipe que ele deveria ensinar, auxiliar, ajudar e não subjugar, como ele estava fazendo. Então alguns médiuns começaram a se negar a participar desses eventos que ele criava, e ele então começou a achar que tudo era uma grande besterol, que é o que ele vai dizendo aqui em outras palavras para nós, não é?
Ele começou então a achar que os médiuns eram só instrumentos simples e ignorantes, que os espíritos ali estavam a serviço deles e que na verdade deveriam então ser apenas defuntos que estavam ali galhofando. E não era essa a verdade, não é, meus queridos? Ele era um intercessor entre o plano visível e o plano invisível. Ele deveria ser um auxiliar, um abençoador, porque um mestre, um professor, professora, mestra, é para abençoar a vida das pessoas, para auxiliar e para ensinar, é claro, não é mesmo? Ensinar conforme deve ser ensinado, mas não para maltratar as pessoas, que era o que ele estava fazendo, usando as pessoas, maltratando as pessoas. E então ele foi se perdendo pelos caminhos da ganância, não é? Das imposições financeiras, e aí ele termina ali os dias, como ele disse, não é? Com uma situação financeira muito boa no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Infelizmente, muitas vezes isso acontece. E como nós temos que tomar cuidado, meus queridos, porque todos nós temos maus pendores e às vezes os nossos maus pendores acabam nos pondo a perder. Então, quando nós observarmos que estamos em queda naquilo que deveríamos estar fazendo, prestemos atenção, entremos em prece, façamos a nossa parte com boa vontade, não vamos colocar as culpas em outras pessoas, vamos atrair a responsabilidade para nós, porque ela é nossa. Independente do que o outro faça, a nossa responsabilidade deve ser respondida por nós, não pelo outro. Independente das atitudes do nosso entorno. Aquilo que nós devemos fazer só cabe a nós, não cabe aos outros. Não coloquemos as responsabilidades alheias para que nós possamos, então, tomar alívio das nossas debilidades. Que nós possamos refletir com profundidade nesse capítulo, meus queridos, minhas queridas, e que nós possamos trazer esses aprendizados maravilhosos que temos recebido aqui através dos estudos da obra de André Luiz para as nossas vidas diárias. Não é fácil às vezes, meus queridos, mas é possível se nós nos esforçarmos. Sendo assim, então, com uma singela oração, vou me despedindo de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos estimulando ao bem, e que nós, com gratidão, boa vontade, estudo, esforço próprio, dedicação e prática, façamos a nossa parte, trazendo a realidade, a nossa realidade diária, aquilo que temos aprendido de bom, com muito boa vontade. Que assim seja. Não esqueçam, meus queridos, que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui a partilha do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas nós temos o nosso encontro com Jesus, Maria Santíssima e toda a equipe espiritual que trabalha com Jesus Cristo, os nossos benfeitores espirituais, através do Evangelho no Lar, quando eles entram em nossos lares e vêm iluminar as nossas casas, as nossas vidas, os nossos queridos e todos os nossos projetos e planos. Venham estar conosco aqui então no canal Universo da Mulher com Anita Castro às 21 horas nas quartas-feiras, para que façamos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, voltamos então aos estudos da obra de André Luiz. Esses estudos maravilhosos que têm nos iluminado tanto e nos auxiliado tanto na caminhada evolutiva, nessa caminhada que precisamos do auxílio dos amigos espirituais, onde André Luiz e todos esses espíritos abençoadores têm nos edificado dia após dia nesses estudos maravilhosos. Venham para cá, nas quintas-feiras às 18h30, para nós continuarmos esses estudos. E nas sextas-feiras, a partir do momento do passe,
Às 18 horas, nós temos então o passe recebido da espiritualidade superior, sempre com uma mensagem da querida mentora Maria da Soledade e muitas bênçãos provenientes de toda a equipe espiritual responsável por este trabalho que vem junto dela. Venham estar conosco então, meus queridos, para que nós juntos possamos receber essas bênçãos e esses eflúvios. Assim vou me despedindo por hoje, agradecendo as suas companhias e desejando que nos nossos caminhos sempre haja muita paz e harmonia. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, minhas queridas e meus queridos.